Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo está o dono das melhores resenhas do futebol, João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Ô, Carol, bom dia a você, boa tarde a quem acha que é boa tarde, boa noite a quem pegou boa noite. Todos os amigos que sempre estão conosco, que nos dão prazer aí dessa audiência. E vamos aí com as nossas histórias, né? Hoje eu fiz questão de colocar o óculos, porque eu vi que você começou com óculos, eu falei assim, não, eu não posso ficar para trás, também quero ter o meu... É o charme. o meu 4 O seu é charme, né? O meu é necessidade. Não, o meu aqui. também. Eu de perto aqui, como Tá diz o outro, difícil, o braço fica curto, fica né? curto. O braço fica curto. E hoje nós vamos contar qual história? Bom, hoje a história é insólita e inacreditável, mas foi verdade. Como diz, Olha lá! como diz, é acontecido. É acontecido. Hoje nós vamos descrever, lembrar, voltar lá no tempo do Onça, né? Sobre um episódio que aconteceu em Campinas, onde o Guarani Futebol Clube, que é verde e branco, jogou de meias pretas. Oi? Como assim? Pois é, existiu, você acredita? Existiu isso daí. Não sei se eu acredito, eu vou até o fim da história para saber se eu acredito ou não. Depois você lê lá mesmo a história completa, porque ela é curiosa. E outra coisa, eu aproveito, na verdade, né, nesse episódio, Carol, para falar um pouco do João Avelino. João Avelino foi um treinador de futebol, você deve ter ouvido falar, seu pai conheceu. Sim. E muito folclórico. Meu Deus do céu, o João Avelino era rei das tiradas, né? Trabalhava muito pelo interior de São Paulo, então ele era daquele tipo meio maluco. Uma vez ele foi entrevistado por um repórter, assim, desses do interior, né, que os caras, né, ligam muito pouco. O repórter perguntou para ele o que você está achando do gramado, né? Essas coisas, né? Coisas comuns, né? Você já deve ter perguntado, né, para tantos. O que você está achando do gramado? Ele olhou para o repórter assim, foi lá, pegou um pouco de grama, pôs na boca assim. Meu Deus. Falou assim, está faltando um pouco de tempero, né? Assim, Espirituoso, né? Ele tinha essa coisa mesmo. Às vezes ele estava vendo o jogo, naquela época os repórteres, eles trabalhavam durante o jogo, entrevistavam, era muito comum, entrevistava o treinador no decorrer da partida, assim, né? Hoje não pode nem chegar perto, mas era comum. E às vezes eu estava lá, o João Avelino, no banco de reserva, assistindo o jogo, né, orientando o time, o repórter, naquela ânsia, chegava... Ô, João, como é que você está vendo o jogo? Eu falo assim, você não está vendo? Eu estou sentado, estou vendo o jogo sentado aqui. Enfim, ele era muito bem-humorado. E tem um episódio dele, Carol, que aconteceu lá perto da sua terra. Lá. Isso foi verdade também. A gente aproveita para acrescentar, porque ele está no texto. Né? Quem for lá no texto, esse texto já faz tempo que está no ar, foi do ano passado. Meados do ano passado, mas no nosso www.diariocampineiro.com.br você acessa todas as colunas do João. Essa história está lá, né? O dia que o Guarani usou meias pretas, é o nome da crônica, né? Do conto. Então, ele dirigia lá em Jaboticabal, não é perto lá? Jaboticabal é 30 quilômetros de Monte Azul. Pertinho, né? É para você comer jaboticaba lá. E Bebedouro, é perto também? É 10 quilômetros. Então... porque você passa Jaboticabal, vai indo, Bebedouro e Monte Azul. É tudo ali. É tudo na mesma reta. Tudo do meio. A metrópole de... a Grande Monte Azul. A Grande Monte Azul. Então, quando cruza Bebedouro contra Jaboticabal, o pau come. Ah, com certeza. Aí o pau come. Então... E numa dessa, o João Avelino estava dirigindo o Jaboticabal e teve o jogo contra o Bebedouro, o negócio torando. E o Bebedouro ganhando, metendo couro no Jaboticabal, 1-0, aquela coisa toda. Esse jogo acho que foi em Bebedouro, né? É isso mesmo. E aí o jogo, lá pelos 30 minutos do segundo tempo, aquela coisa da mudança de treinador, o João Avelange tinha um cara no banco dele, o Fubequinha, né? O Fubequinha era rápido e tal, mas era banco. Aí o João Avelange, vai aqui, Fubeca, vem, vai entrar.
Tá bom, lá foi o Fubeca, se aqueceu, foi ouvir as instruções. Aí o senhor João Avelino falou assim, olha, você entra, eu quero que você marque a saída do volante, que você faça jogadas pela direita, você desloca pela direita, faça jogada de combinação pela direita, quero que você faça jogada de combinação pela esquerda, quero que você tabele com o centroavante, quero que você ajude na marcação aqui. E outra coisa, estão perdendo o jogo de 1-0. Você vai entrar e vai se apresentar lá dentro da área que você que vai fazer o gol de empate. Fubequinha só olhando ele assim, falou. Alguma pergunta, Fubeca? Ele falou assim, não, senhor João, eu só queria dizer para o senhor o seguinte, se eu soubesse fazer tudo o que o senhor está pedindo, eu não era banco do Jaboticabal aqui, né? Pois é. Aí a coisa... Aí o banco foi a risada, aí o banco foi a gargalhada. De jeito que segura, né? Não tem como. Esse dia o professor João Avelino, né, teve o troco dele. Engoliu a seco, né? E tantas histórias dele que a gente ficaria aqui horas e horas, mas eu aproveitei também nesse conto para lembrar, né, para uma espécie de homenagem, porque essas pessoas folclóricas que trabalharam muito tempo, ele trabalhou muito tempo no futebol. Em Campinas trabalhou nos dois. Elas passam, né? Se a gente não trouxer, meu neto não vai saber, né? Porque os grandes escritores, a grande imprensa, ela jamais vai registrar esses fatos, né? Então, o João Avelino foi uma figura folclórica no futebol. E numa dessa aí que vem a nossa história, ele veio para dirigir o Guarani numa situação difícil, né? O Guarani, aquela história para cair, tá? A história de Campinas é muito assim, né? Os treinadores vêm para salvar. Você sabe muito bem disso. Como é que não é fácil. E ele chega final dos anos 50, 1959, né? Por aí. E tinha assim, era o Campeonato Paulista, né? Que era realmente o grande campeonato. Isso foi até a década de 70. O grande campeonato era o estadual. Os demais vinham bem em segundo plano. Libertadores, então, nossa, era o último campeonato que os clubes davam atenção. Não tinha essa importância de hoje. E o Guarani, nessa situação de tabela, ele ia jogar contra o Santos, né? O Santos já era o grande Santos. Mas acontecia o seguinte, o Santos ele estava empenhado em disputar o título, ele estava brigando com o Palmeiras. Era uma briga, aliás, sempre foi o Palmeiras quem entrou no caminho do Santos, porque os outros não eram páreo. E o Santos precisava ganhar o jogo. E o Guarani também, olha só. Né? Era, como dizer, quem pudesse mais chorava menos. Né? O pessoal fez o preparativo na semana, aquela coisa toda, né? E como é que o Guarani vai ganhar do Santos, né? Puxa vida, era uma tarefa difícil, mas tinha que ganhar aquelas coisas. Aí eu não sei o que aconteceu, aquelas coisas de folclore mesmo, né? De treinador que tem essa coisa, né? Como eu já presenciei alguns, por exemplo, o Ferreirão, que você já ouviu falar também. O Ferreirão tinha muito disso também. Ele acordava assim na concentração. Ele cismava, olhava lá para um cara que estava na reserva, no banco, e ele queria fazer uma substituição assim. Ele falou assim, sonhei que você ia jogar e você ia fazer o gol. Né? O cara ficava todo assustado. E você vai jogar, então. Ele colocava, né? E o cara entrava, e às vezes fazia mesmo. Né? Que é tudo uma questão de botar na cabeça e fazer acontecer. Fazer acontecer. Aí o que o João Avelino fez? Né? Ele fez o treinamento e tal. E um pouquinho antes do dia do jogo, na semana do jogo, ele chamou a diretoria e falou assim, gente, eu tive um sonho. Como assim? Não, eu tive um sonho real. O anjo apareceu para mim, aquelas coisas todas. E o anjo me falou que nós temos que jogar de meia preta para poder ganhar o jogo. Puta vida, você já pensou se eu vi uma coisa dessa? Pô, você paga o jogador, você gasta dinheiro com o time, você paga a concentração. E aí o anjo... aí o anjo vem dizer que tudo isso não adiantou, é preciso colocar meia preta. Aí os caras do Guarani queriam matar ele, né? Falou assim, João, você está louco da cabeça, cara. Você sabe o que significa o preto aqui em Campinas? Não, eu sei que... Pô, preto é a cor da Ponte Preta. Você acha que agora o Guarani, né,
Ele vai entrar numa dessa, jogar de meia preta. É que era naquela época, viu, Carol? Porque se é hoje, os caras matam mesmo. Hoje, não, hoje dava um probleminha maior. O povo, aquele tempo, era um pouco mais compreensível, até levava numa boa. Mas não era comum, né? Mesma coisa que a gente for para São Paulo e imaginar o Palmeiras, mesma coisa, né? Não tem diferença. Não, o Palmeiras hoje vai jogar de meia preta, que seja. Pelo amor de Deus. Se fosse hoje, a Leila é demitida, é excluída, né? Cancelada, impeachmentada imediatamente pelo Conselho do Palmeiras. Não existe isso, né? Assim como você já pensou colocar o Corinthians, então, de meia verde? Imagina. Não, é inconcebível essas coisas assim. Lá no Sul, então, você vê aquela rivalidade. Eu me lembro que quando a Coca-Cola ela começou a patrocinar os times, patrocinava todos eles. Chegou na vez do Grêmio, era um problema, porque a Coca-Cola era vermelha, né? Tanto que você pode pegar as camisas do Grêmio daquela época, é Coca-Cola em preto. Né? Não tem. Futebol, tirando o Bragantino, que o Bragantino é Bragantino, mas não é. Né? É Bragantino, mas entra lá de vermelho. É o Red Bull, estamos conversando. Então, foi uma revolução, não foi fácil. Ele trabalhou ali a semana inteira. Bom, ele era tão persuasivo que os caras cederam. Falaram, pô, se é... Não é mesmo? Se é para você a vontade do anjo, que seja. Se o time não vai cair, quer dizer, ele conseguiu transmitir mesmo toda aquela crença, toda aquela... Né? Aquela mística, né? Ele conseguiu implantar o jogador não liga. O jogador, para ele, né? O jogador não tem essa coisa de torcer, né? Todo mundo sabe disso. Muito bem. E assim fizeram, realmente. Providenciaram lá as meias. Só faltou ir lá na Ponte Preta e falar, escuta, empresta a meia preta para nós aqui. Mas arrumaram a tal das meias pretas lá, né? E acabou que foram para o jogo. Foram para o jogo assim. E olha só como é que são as coisas. Como o Santos também precisava da vitória, quando os times entraram em campo, o Pepe, né, que a gente de vez em quando conta as histórias do Pepe aqui, o Pepe ele tinha amizade com um jogador do Guarani que chamava-se Leal. Leal era um volante, Carol, ele grandão assim, sabe, cabeça, ele jogava bonito, você precisa ver, né? Eu vi muito o Leal jogar. Ele jogou nos 2 times de Campinas e depois jogou no São Paulo. Ele levantava a cabeça assim, tocava, era um volante, né? Aquela época era assim também. Os jogadores eles primavam pela técnica. Né? O jogador que não tivesse técnica, que não adiantava bater, não era força, era técnica. Né? E o Leal era um desse tipo de jogador, um dos mais importantes que o Guarani tinha. Aí o que faz o Pepe quando entra nos times? O Pepe chama o Leal e fala assim, Leal, só queria dizer para você o seguinte, o Santos está querendo te contratar. Já até me falaram, então está querendo te contratar. Acho que vão oferecer um bom contrato para você. Aí estão capaz de eles te chamarem ainda aí no decorrer da semana. Aí. Então, cuidado para você não se machucar. A conversa. Não sei se o Leal acreditou, mas o Pepe ele conseguiu também tumultuar. Antigamente tinha muito disso também. Sim. Os caras insinuavam contratar o adversário. Tinha uns que fazia, que contratava mesmo. Mas, enfim, quando o Guarani entra em campo de meia preta, menina do céu, né? Você imagina aqueles torcedores mais ali ligados, tal, né? De fato, foi uma revolução. Embora todos soubessem, né? Porque os torcedores foram avisados que o Guarani acaba sendo divulgado, alguém acaba sabendo. Mesmo que você não queira alguém, né? Então, a hora que o Guarani entrou, diz a história aí que teve vaia, né? Claro, né? Teve vaia, puxa vida, né? Como pode, né? Como pode. Mas, enfim, torcedor é torcedor. E essa mística que foi explicada também foi explicada ao torcedor. Carol, começa o jogo difícil. O Santos 1-0. Agora ele empata 1-1. Empata daqui, agora ele vira para 2-1. O Santos vai lá e empata 2-2. Jogo. No final, o Guarani faz o gol. Depois faz lá a sua famosa retranca para não deixar o adversário.
E, conclusão, ganhou o jogo. Olha só. Ganhou o jogo. O João Avelino, né? Não, foi um anjo, foi um anjo. E festejaram mesmo, né? No vestiário, festejaram o João Avelino. Acho que abençoaram as meias pretas, né? E aí chegou no vestiário e falou assim, não, de agora em diante, é o seguinte, nós vamos jogar sempre de meia preta. Oh, não, 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 não. O anjo vai escalar as meias uma vez só, meu filho. Foi uma vez só, não tem essa. Você se vira e ganhou do Santos, né? Já estava uma vitória importante, que deu ao Guarani uma folga para escapar. E falou, não, é assim mesmo, deixa assim mesmo. Imagina que vai jogar com meia preta agora. Mas ele, se fosse por ele, né, ele queria que continuasse a jogar com meia preta. Mas, enfim, passou e ele registrou essa façanha. Porque imagine você, né? Você jamais imaginaria seu pai fazendo isso num clube de Campinas, né? Não imagina. Pro verde ou pro preto, né? Nem passa, nem ouse. Né? Não existe. Não existe, mas ele fez isso. O Guarani jogou de meias pretas, ganhou o jogo e até hoje esse episódio é inexplicável, né? Ganhar do time de Pelé. Então, a explicação acho que é essa. Ganhou por causa das meias pretas. É o anjo. O anjo entrou em campo junto com o Guarani. O anjo entrou em campo e ganhou. Então, depois o João Avelino foi trabalhar no Corinthians. Quando o Corinthians ganha o título de 77 em cima da Ponte, ele estava na comissão. Ele foi auxiliar do Oswaldo Brandão. E trabalhou no Paraguai, né? Trabalhou no Olímpia do Paraguai. Teve uma carreira boa, assim, teve uma carreira legal. E nos deixou aí no começo, 2004, né? Ele nos deixou, mas deixou muitas histórias, né? Quem gostar de folclore, né? De vez em quando aí pesquisar, vai ver histórias curiosas do João Avelino, que a gente de vez em quando vai resgatar aqui, né? Para lembrar esses grandes personagens. Então não se esqueçam, um dia o Guarani jogou de meias pretas e ganhou. Isso que é importante. Ganhou. Tá certo, João. Uma curiosidade aí um tanto quanto peculiar para o Guarani. Bom, se você é bugrino, não sabia dessa história, tá sabendo e dá aquela enviadinha pro amiguinho, vai que ele também não sabe, né? Vamos compartilhar. Se você quiser rever essa e outras histórias, é só entrar no nosso canal no YouTube ou acessar o nosso jornal online, diariocampineiro.com.br. Até a próxima.